Hoje eu quero falar sobre o reino. Quero ser bem breve, bem objetivo, mas eu quero trazer um entendimento para você sobre o reino de Deus. Então já vai deixando o seu like aí, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal também. Tenho certeza que essa mensagem vai abençoar a sua vida. O que é o reino? O reino é um governo. A mensagem central de Jesus não foi a religião, mas foi o reino de Deus. Então, o religioso ele sempre é guiado por sistema. Já os filhos do reino, eles são guiados pelo Espírito Santo. Em Romanos 8,14 diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra filho no original é huios, é filhos maduros. Então nós vemos que tem dois tipos de filhos. Tem os filhos maduros e os filhos imaturos, ou seja, os filhos ruios e os filhos tecnon. Os filhos tecnon são os filhos imaturos, e os filhos ruins são os filhos maduros. Então, essa palavra que diz aqui em Romanos 8,14, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos maduros, são aqueles que têm a maturidade de governar sobre essa terra, de trazer o governo de Deus sobre essa terra. Nós somos como os embaixadores de Cristo, embaixadores de Deus na terra. Então, nós fazemos parte desta terra, mas nós trazemos o reino através e governamos nesta terra através do reino de Deus. Então nós somos o embaixador do reino de Deus na terra. Então, Jesus ele traz essa mensagem do reino e poucas pessoas compreendem essa mensagem. Então, só os filhos maduros, eles compreendem essa mensagem. Porque Jesus, ele não veio preparar crentes comportados. Ele veio restaurar, resgatar os filhos maduros para governar com ele na terra. Trazer o governo de Deus, a autoridade de Deus sobre essa terra. E esse reino, através dos filhos, ele vem se expandir nesta terra. A mensagem do reino vem se expandir, vem alcançar o máximo de pessoa possível. Porque a mensagem do reino é uma mensagem de governo, uma mensagem de transformação. Porque quando você entende, você então começa a governar sobre as circunstâncias, você começa a governar sobre as suas emoções. Porque Deus, na criação, lá em Gênesis 1,26, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e domine ele sobre as aves do céu, sobre os animais da terra e sobre os peixes do mar. E ele diz: eu vos abençoo, vai, multiplique, governe e seja fértil. Ou seja, nós temos a multiplicação, o poder da multiplicação dentro de nós. Então, essa palavra, quando ele diz domine, ela significa governo. Então, o governo de Deus está sobre nós quando nós andamos no Espírito. O filho maduro, ele anda no Espírito. Já o filho imaturo, ele ainda não está preparado, como diz lá em Gálatas 4. Enquanto o herdeiro é menor de idade e nada difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo. Então Jesus ele veio resgatar, restaurar os filhos para governar nesta terra. Então não basta nós conhecermos a Bíblia, é necessário nascer do Espírito. Nicodemos, lá em João 3, ele vai ter um encontro com Jesus e muitos de nós já sabemos desse encontro. Se você não sabe, leia lá para você ver que você vai entender melhor. Nicodemos ele chega para Jesus e fala: como pode você fazer todos esses milagres? Como pode você realizar se isso não vier de Deus? E Jesus então faz uma pergunta para ele: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E Nicodemos falou: como nascer de novo? Jesus ele diz: nascer da carne e do espírito. E Nicodemos então não entendeu o que era nascer do espírito. E Jesus diz: para acessar o reino, você precisa nascer do espírito, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Aquele que anda na carne, ele caminha para a morte, mas aquele que anda no espírito, ele caminha para a vida. Então a maturidade do governo, ele está em andar no Espírito, em conhecer o Espírito. Em andar no Espírito é você viver uma vida no Espírito, nascer de novo. Então isso, quando a gente entende, isso traz uma compreensão de transformação sobre as nossas vidas. Na parábola que Jesus conta em Mateus 13, no versículo 19, diz: aquele que ouve a mensagem do reino,
mas não entende, o maligno vem e arranca aquela semente que foi semeada em seu coração. Então, quando você ouve, mas não entende, ela é arrancada. Mas quando você ouve e entende, você dá uma colheita a 30, a 60 e a 100 por um, que houve entendimento, e o entendimento você teve uma prática. Quando você entende e coloca em prática, você dá fruto, e o fruto significa o favor do Senhor sobre a sua vida. O reino só será uma realidade quando a vontade do Senhor for realizada nesta terra, através de nossas vidas. A palavra de Deus diz que lá em Mateus 7, 21, 22 e 23, diz que nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu falei novas línguas, realizei muitas obras, fiz muitas coisas em teu nome, mas ele vai dizer, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Porque o reino de Deus é fazer a vontade de Deus. E para a gente fazer a vontade de Deus, nós precisamos ter uma mente transformada, mas essa transformação só vem através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele diz lá em Romanos 12, 2, não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Mas nós só vamos andar no Espírito quando nós entendermos a mensagem do reino. Quando Jesus trouxe a mensagem do reino, os religiosos não entenderam. Os religiosos não aceitaram a mensagem do reino. Por quê? Porque eles conheciam muito a religião. E Jesus não veio trazer uma religião. Jesus veio trazer um reino, um governo, restaurar o governo. Então a vinda de Jesus foi restaurar os filhos para governar sobre esta terra. E dentro de você existe um governo. Você não vai conhecer isso através de uma religião. Você vai conhecer através de Jesus, porque Ele que trouxe essa mensagem. Nós só vamos compreender a mensagem do reino através do Espírito Santo. Então, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, os filhos maduros. Quando a gente começa a compreender, existem esses dois tipos de filhos, nós começamos a entender que existe uma responsabilidade maior para a gente exercer um governo nesta terra. Não é qualquer pessoa, não é de qualquer maneira, mas existe uma responsabilidade, existe uma perseverança, existe um desapego das coisas desta terra para a gente governar aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, que é dado pelo Espírito Santo. E aqui eu quero trazer uma atenção para você. Perfeito não significa você não errar ou você não pecar. Perfeição significa, no original, que é teleios, e esse significado para nós é ser colocado na posição de filho maduro. Teleios é ser filho maduro, é ser colocado. Então, quando você entende que a perfeição não é você não errar, mas é você se colocar debaixo de uma posição de um filho maduro, você começa a entender que às vezes você vai errar, mas o filho maduro ele não desiste da missão que foi colocado para ele, porque ele tem responsabilidade. O reino de Deus, ele é uma entrega total, ele é um desapego total das coisas desta terra. Por isso que Jesus diz na parábola do tesouro, a mensagem do reino, o reino é semelhante a um tesouro escondido, que certo homem, tendo-o encontrado, escondeu novamente, saiu, vendeu tudo que tinha e comprou aquela propriedade, porque ali tinha um tesouro. O que significa isso? Quando nós entendemos a mensagem do reino, nós abrimos mão de tudo aquilo que não faz sentido mais para nós. Eu encontrei o tesouro. E esse tesouro é Jesus, é um governo. Então, quando você entrega de todo o coração, você acessa a vida eterna, você acessa um governo. Mas o governo ele só é dado quando você desapega de tudo aquilo que é terreno. Porque o governo de Deus ele vem através do Espírito e não da carne. Aquilo que é carne vem da terra. Aquilo que é do Espírito
vem do reino de Deus. O filho imaturo, ele está sujeito ainda a administradores. Como diz lá em Gálatas 4:1, enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo. Ele ainda está sendo guardado, ele está sendo observado até ele chegar à estatura de varão perfeito, de varão maduro, de um filho maduro. Então, por isso que eu falo para você, o reino de Deus é uma responsabilidade. Não basta conhecer a Bíblia, não basta conhecer a palavra, porque os fariseus, os religiosos da época de Jesus conheciam muito a palavra, mas eles não compreendiam a mensagem, porque ele estava apegado a um sistema religioso. E Jesus trouxe uma mensagem que era contra a religião. Você precisa nascer para entender o reino de Deus. Nascer da onde? Nascer do Espírito. E esse nascimento nós só encontramos em Cristo Jesus. Então, que essa palavra possa encontrar lugar em seu coração e entender que o reino de Deus não é apenas uma religião, nunca foi. O reino de Deus é um governo. Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, que essa mensagem possa trazer transformação sobre a sua vida. Eu tenho certeza que se você entender e colocar em prática, você vai frutificar, você vai ter uma boa colheita, porque aquele que ouve e pratica terá uma colheita de 30 a 60 e a 100 por um. E eu desejo que você tenha essa colheita, porque Deus, ele já conquistou tudo para nós na cruz. Então, que Deus abençoe a sua vida, que essa mensagem possa transformar e abençoar a sua vida.